O livro A Paixão segundo São Roque conta a história da encenação da vida de Cristo no município de São Roque do Canaã, localizado no centro do estado. A obra é fruto de uma pesquisa acadêmica realizada pela jornalista Roberta Facchetti e promete ser um registro cultural do município. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa com a jornalista Roberta Facchetti. Ela vai falar pra gente sobre o seu livro A Paixão segundo São Roque. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Roberta. Obrigada, Gabriela. Roberta, vamos começar falando mesmo sobre o tema do seu livro. O seu livro conta a história de um teatro que virou uma tradição no município de São Roque do Canaã, que é a encenação da Paixão de Cristo. Por que você achou que esse costume da sua cidade podia ser tema de uma obra, de um livro? Primeiro porque não existia nada documentado sobre esse teatro. O que existia era um livro sobre a imigração italiana em São Roque do Canaã e falava-se desse livro em 2 parágrafos, como começou e que ganhou repercussão nacional. Não existia nada muito documentado. Quando eu estava no primeiro período da faculdade, eu escrevi uma reportagem e eu vi que eu tinha muita história pela frente, eu tinha muita coisa para desvendar, muitos mistérios, muitas coisas, muitas polêmicas também para desvendar. E como eu gostava muito de escrever, tinha um professor que orientava livro-reportagem, eu resolvi unir isso tudo no livro. O meu objetivo principal é registrar essa história, deixá-la documentada. Principalmente porque as pessoas que participaram desse teatro, a maioria delas, hoje são idosos. O exemplo do Cristo Velho de São Roque, né? Que interpretou Cristo por mais de 20 anos, ele deu entrevista para o meu livro, quando a versão provisória do livro, que é a versão que eu iria apresentar para a faculdade, como trabalho de conclusão de curso, no dia que eu peguei o livro na gráfica, ele faleceu. Então, assim, isso me fez ter ainda mais certeza da importância do meu trabalho, que é preservar a minha história, preservar a cidade da minha história, preservar a história da minha cidade e, querendo ou não, a minha história também. E quais foram as principais fontes que você utilizou para essa pesquisa? Pessoas que participaram do teatro. O livro tem a principal característica do teatro que era feito em São Roque. Ele é feito por pessoas da comunidade. Começar por mim, que sou de lá, vim para Vitória para fazer faculdade, voltei para escrever esse livro. Atores, pessoas que participaram como atores, pessoas que ajudaram a criar o teatro, pessoas que nunca... Eu apresento uma fonte que para mim foi uma das mais marcantes. Ela não participou do teatro, mas ela viu o teatro pela primeira vez quando ela tinha 6 anos de idade. E ela conta as lembranças que ela tem daquela época. São lembranças muito bacanas, entendeu? Eu entrevisto também pessoas da família do idealizador deste teatro, que é o seu José Regatieri. Eu entrevisto pessoas da comunidade que apresentam uma ideia do que elas têm, as emoções que elas apresentam, mas em resumo são pessoas de lá mesmo, pessoas que ajudaram a fazer o teatro, que dão entrevista. Roberta, e de modo geral, você que entrevistou tantas pessoas que participaram da encenação, qual é, de modo geral, o sentimento delas com relação a essa tradição? Amor. Elas faziam aquele trabalho voluntariamente, elas não ganhavam um centavo. Não era um teatro profissional, não era um teatro profissional, era um teatro amador, feito por lavadores, lavadeiras, donas de casa, motoristas, professoras. E elas deixavam o dia a dia delas para se dedicar integralmente àquele teatro. Então, durante o ano, aquelas pessoas levavam a vida delas normalmente, e no período da quaresma elas começavam a ensaiar. Então, chegava no domingo, na missa de domingo, a tradicional missa de domingo do interior. Seu José Regatieri, que era idealizador, falava que ia começar o teatro, os ensaios, que quem quisesse participar era para se inscrever. Tinha uma lista de espera, a coisa era gigante. Mais de 300 pessoas entravam em cena nos morros de São Roque. A motivação daquelas pessoas, que eu vi, que eu consegui comprovar, era realmente o amor que elas tinham por aquele teatro. Elas adoravam, elas faziam aquilo por vontade mesmo, gostavam. E tinha muito... Algumas pessoas falam que tinha disputa, né? A disputa não era entre a mulher que interpretava Maria e a mulher que interpretava a Samaritana. A disputa era pelas gerações. Quem interpretou Maria antes de mim? Será que ela vai interpretar melhor? O que as pessoas estão falando?
Então era porque interpretava o mesmo personagem, a disputa era acirrada. E o que mais me encantou foi a emoção que as pessoas têm até hoje de falar desse teatro. As fontes choravam, e às vezes as perguntas que eu fazia, que as pessoas não conseguiam responder, entendeu? As pessoas só choravam. Então, para mim, como jornalista, aquilo era muito bacana. Eu consegui descrever essa emoção das pessoas. Então, assim, eu tive um cara em São Roque, um senhor, que ele é conhecido como Capeta. Ele só é chamado de Capeta nas ruas. É o Fio Torresani. Ele interpretou o mesmo personagem do pai e do avô dele. Quer dizer, foi passando de pai para filho. Exatamente. E quando eu perguntei a ele qual foi, como ele descrevia a sensação de fazer o mesmo personagem do pai e do avô, ele não conseguia falar. Ele não conseguia falar, ele não conseguia se expressar, ele só chorava. Naquele momento, eu estava diante do meu pai, que no início também não acreditava nesse livro. No início achava que era uma bobeira. E naquele momento, meu pai mesmo viu a importância daquele teatro, não só para mim, mas para a vida daquelas pessoas. Então, eu acho que a principal motivação daquelas pessoas era o amor que elas tinham, que é o mesmo amor que elas têm hoje ao falar do teatro, a mesma esperança que eles têm de... Hoje, São Roque vive a expectativa de uma retomada. Roberta, você tem ideia de quantas pessoas você entrevistou? Eu entrevistei 37 pessoas. Todas que participaram da encenação? Não, eu entrevistei pessoas que não participaram da encenação, mas que na época eu julgava importante, porque eu não entrevistei as pessoas simplesmente para eu colocá-las no livro. Eu entrevistei muitas pessoas para eu entender essa história. Para ter a percepção do público também. Exatamente, exatamente. Então, assim, teve uma pessoa que me entrevistou que não falou nada de muito interessante para eu colocar no livro, mas que me ajudou a entender essa história, entendeu? Então, assim, eu entrevistei 37 pessoas, algumas que eu não coloquei no livro, mas que ajudaram muito. E, já falando em fontes, eu divido o livro justamente por isso. Cada trecho do livro eu conto com uma fonte. Cada parte da história eu apresento uma fonte contando essa história. Eu não faço uma ordem cronológica. Começou aqui, meio é esse, o fim é esse. As fontes vão apresentando isso, eu não faço um livro por ordem cronológica. E, Roberta, qual foram as principais dificuldades que você esbarrou, os obstáculos, na hora que você estava conversando com todas essas pessoas, organizando as ideias? Quais foram os desafios? Quando eu procurei o professor Ézio Pessali, que foi o orientador do trabalho, ele foi muito claro para mim. Ele jogou um balde de água fria, porque ele disse que eu poderia conseguir, eu tinha potencial para isso, mas eu poderia também não conseguir. Poderia ser uma tentativa frustrada e, principalmente, levando em consideração que era trabalho de conclusão de curso, eu precisava passar. Mas ele falou que eu tinha uma dificuldade muito grande pela frente, que era o fato de nunca ter assistido teatro. Eu escrevi o livro sem nem ter visto fita VHS, DVD do filme, nem do teatro. Então, foi realmente a maior dificuldade. Porque chega um momento, eu demorei 2 anos para escrever o livro, entre entrevistas, escolha das fontes e tal. Mas chegou um momento que a minha cabeça tinha um nó, um ponto de interrogação. Porque eram muitas versões de um mesmo fato e eu tinha que selecionar o que era verdade, entendeu? E admito, eu era uma profissional muito imatura, eu não tinha nem saído da faculdade ainda. Então, imagina uma pessoa que está se formando, tendo que selecionar uma informação, tendo que ter a maturidade de escolher o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que pode ser mentira, para colocar num livro. E uma outra dificuldade que eu tive, que eu acho que as pessoas de São Roque vão entender muito bem isso, eu poderia fazer um livro polêmico. Se eu quisesse, eu teria feito um livro polêmico que estaria em todas as bancas, vendendo muito, entendeu? Mas não era esse o meu objetivo. Eu tenho na minha casa muitas polêmicas gravadas, mas eu não apresentei nenhuma delas no meu livro. Porque eu não quero desmoralizar ninguém. Criar conflito, nada disso. Então, eu deixei todas as polêmicas de lado e coloquei no meu livro a história. Eu quero preservar a história, preservar a emoção daquelas pessoas.
e mostrar para quem quer que seja o amor que aquela população tem pelo teatro. Roberta, agora você falou que uma das dificuldades, que inclusive o seu orientador, né, pontuou, seria o fato de você não ter participado, não ter assistido. Agora, eu vou fazer uma relação com a sua profissão, com o jornalismo. Você não acha que isso, de repente, pode também ter te ajudado com a questão da imparcialidade, de você não envolver sua emoção também no livro, retratar com um pouco mais uma tentativa de imparcialidade esses relatos? Você acha que não tem essa vertente? Acho que me ajudou muito. Acho que se eu tivesse visto teatro, eu teria escrito muito mais pela emoção. A minha banca examinadora, eu tive 2 outros jornalistas do mercado que fizeram parte da banca. E no memorial descritivo, eu apresentei muito o meu envolvimento com esse trabalho. E um jornalista que participou, que é o Fernando Mendes, falou que o que mais chamou a atenção dele foi justamente o meu amor pelo tema. Meu amor por essa história, o meu envolvimento com isso. Então eu fico imaginando se eu tivesse assistido, né? Se sem assistir eu me envolvi assim, imagina. Mas eu tentei ser o mais imparcial possível. Teve momentos que eu não consegui. Como, por exemplo, a questão do Cristo Velho, do Jesus Cristo. Não teve como me emocionar sabendo que eu fui a única jornalista que conseguiu entrevistá-la. Saber que ele passou para mim todas as emoções, todas as alegrias dele por ter feito teatro. Que ele deu entrevista para mim e quando meu livro saiu da gráfica, que ele faleceu. Que ele não pôde ver, né, que ele não trabalho. pôde ver, mas saber que eu consegui perpetuar a história dele, entendeu? Então não teve como, quando chegou no momento de eu escrever o que ele falou, não teve como eu não me emocionar, não teve como eu não querer valorizar tudo que ele disse, tentar fazer com que as declarações dele fixassem mais na mente do meu leitor. Então é claro, eu acho que eu tentei sim ser imparcial, mas pode ser que em alguns momentos eu não tenha conseguido, porque querendo ou não, trata-se da minha história também, né? Eu estou contando a minha história. Agora, Roberta, você falou que você não chegou a participar da encenação nem assistir, mas sua família chegou a participar desse evento? Sim, o meu pai interpretou o Cavaleiro por muitos anos. Eu tenho um tio meu que também participou. E a minha família tem um envolvimento muito bacana com o idealizador do teatro. Meu pai hoje é muito amigo do filho do idealizador do teatro. Então existe toda uma história de respeito. Esse foi o maior empecilho que meu pai colocou quando eu quis escrever o livro. Eu sempre fui muito família. Então, tudo que eu vou fazer, mesmo sendo independente, mesmo já estando morando em Vitória, eu comunico com os meus pais. A minha mãe, o apoio que a minha mãe deu foi assim, não tem como descrever. Todas as entrevistas que eu fiz, ela foi comigo. Teve um dia que eu fiz 12 entrevistas. Peguei uma sexta-feira pela manhã e fiz 12 entrevistas. Minha mãe estava praticamente com pneumonia, uma tosse muito forte, muito gripada, com febre, praticamente acamada. Ela ficou comigo nas 12 entrevistas. Então, ela fala que ela é uma coautora do livro. O meu pai, ele sempre falou que a filha dele poderia escolher a profissão que ela quisesse, só não poderia ser jornalista. É o que eu virei. Então, assim, quando eu comecei a querer escrever esse livro, ele não acreditou muito, porque a imagem que a gente tem de autor de livro são pessoas totalmente cultas, ele não acreditava realmente. Na verdade, nem eu acreditava muito nisso. E ele ficou com muito medo, porque ele sabia que era uma história cercada de polêmicas. Então, ele tinha muito medo de eu acabar me indispondo com pessoas da família que eram amigos dele. Então, ele tinha muito esse medo. O meu pai acabou sendo muito emocionante para os meus pais também, vendo que eu saí de São Roque, voltei para contar a minha história. Com 21 anos, consegui publicar um livro, com menos de um ano de formada. Mas eu acho que a pessoa mais imparcial nessa história foi meu pai. Enquanto minha mãe ficava emocionada, querendo mostrar o livro para as pessoas, querendo ver o livro, querendo falar do livro, meu pai não falava com ninguém. Ele era mais... Sempre foi. Ele não falava com ninguém. Eu lembro que quando eu fiz o livro, no final do ano passado, a versão provisória que eu mostrei a ele, ele olhou, deu uma folheada, brincou, falou, escreveu muito, hein? Mas não falou mais nada. Roberta, a gente já continua o nosso bate-papo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique aí.
Estamos de volta com o nosso programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar conversando com a jornalista Roberta Facchetti. Roberta, a gente já falou um pouquinho sobre a produção do seu livro, que se chama A Paixão Segundo São Roque. E o tema principal dele é a encenação da Paixão de Cristo no município de São Roque do Canaã, que é, inclusive, o seu município de origem. Eu queria que você explicasse para mim um pouco de como é essa tradição, quando surgiu essa encenação ao ar livre, esse teatro ao ar livre lá no seu município. O teatro ele começou a ser feito por uma pessoa, um homem chamado José Regatieri. Ele era de São Roque, estudou no seminário, chegou a quase vestir a batina, quase a ser padre, chegou a mudar de nome e tal, e saiu do seminário antes de ser padre. Voltou para São Roque e sempre teve um amor muito grande pela região, sempre teve religião, sempre teve um talento religioso muito grande. Em 1960, ele deu início ao teatro. Usou 2 imagens de gesso para interpretar Maria e Jesus Cristo e poucas pessoas, pouquíssimas, dezenas de pessoas. E esse teatro foi ganhando muita repercussão, muitos visitantes. No final, ele colocou mais de 300 pessoas em cena. Mesmo com muitos espectadores, ele continuava usando uma imagem de gesso no momento em que Cristo fosse crucificado, porque ele tinha muito medo, né? Como São Roque se destacava na indústria madeireira, as pessoas que participaram do teatro desenvolveram uma cruz em que o Cristo pudesse ser pregado com segurança. O teatro foi ganhando repercussão, cada vez ganhando mais cenas. Em 1976, o cantor Odair José foi para São Roque fazer um show depois do teatro. E naquele ano, mais de 22 mil pessoas estiveram em São Roque para assistir ao teatro. Hoje parece um número grande, mas São Roque naquela época era uma praça, um lugar muito pequeno, um distrito do município de Santa Teresa. E naquela época São Roque foi considerado a maior bilheteria do teatro capixaba. O teatro foi se desenvolvendo, foi crescendo cada vez mais. E em 1981 foi o último ano de realização do que o teatro foi realizado. Em 82 o teatro não foi realizado porque o centro de São Roque, que era o cenário do teatro, estava em obras, então não tinha como o teatro ser realizado. O José Regatieri era uma pessoa apaixonada por aquele teatro. O teatro era a vida dele, ele ficava o ano inteiro pensando naquilo, escrevendo as cenas. E quando ele viu que ele não poderia fazer aquele teatro, ele ficou muito frustrado. Ele passou a demonstrar infelicidade em qualquer lugar. Ele andou fazendo algumas declarações do tipo, eu posso não conseguir encher a praça pública com o meu teatro, mas eu vou conseguir encher a praça pública por outros motivos. A principal declaração que ele deu foi essa: eu vou lotar a praça de São Roque no sábado de Aleluia. E lotou, porque ele morreu no sábado de Aleluia. Justamente no primeiro ano que ele não conseguiu realizar o teatro, ele faleceu. Foi tanta emoção por São Roque que na hora que o teatro estava indo, o caixão estava indo para o cemitério, começou a chover. Estava um dia ensolarado, começou a chover. Na época o padre até falou que até o céu estava chorando por José Regatieri e tal. E ficou todo mundo comovido com aquilo, né? Muita gente via ali o fim do teatro. A própria família dele via o fim do teatro. Então ali não estava só colocando José Regatieri embaixo da terra. Era o fim de uma época. Fim de uma época em que São Roque foi destaque cinematográfico, porque em 1970, no início da década de 70, José Regatieri realizou o grande sonho da vida dele, que era gravar um filme. Ele levou até São Roque a atriz Fernanda Montenegro. O filme foi gravado em São Roque? Foi gravado em São Roque, nas Redondezas. Ele levou a atriz Fernanda Montenegro para São Roque, que inclusive é a minha ilustre entrevistada do livro. E aí ele faleceu em 1982. Em 1986, o filho dele, o Toninho Regatieri, com mais 3 amigos, resolveram voltar a fazer o teatro. Tá, de 82 até 86 não existia mais nada do teatro. Existia o cenário só.
mas não existia mais figurino, não existia mais atores, não existiam mais as falas. Essas 4 pessoas ficaram 1 ano, todas as noites, ouvindo as fitas e reescrevendo tudo que era dito. Aí começaram a fazer os investimentos, comprar figurino, comprar tudo. Aí contou com o apoio da DEC, que era o Departamento Estadual de Cultura. Aí que o teatro começou a ter um caráter um pouco mais profissional. Porque no início, quando a gente chama na primeira temporada, ele era totalmente amador. Ele foi feito de 1987 até 94. Foi um fim anunciado. Existe também muitas polêmicas em cima disso, mas foi um fim anunciado. Porque São Roque era um lugar muito pequeno, que tinha pouquíssimos habitantes. Não tinha um hotel para receber os turistas, não tinha um restaurante, não tinha banheiro. Não tinha estrutura. Não tinha estrutura, não tinha lugar para os carros estacionarem. E mais, o cenário, que eram os morros, estavam sendo tomados pela construção, por construções. O teatro acabou, houve uma tentativa de retomar esse teatro, não deu certo. E hoje, não sei se motivado pelo livro ou não, mas nós estamos vivendo a expectativa de uma retomada desse teatro. Acho que não está muito longe de ser realizado, não. Roberta, você comentou que você entrou em contato com a Fernanda Montenegro e ela te concedeu uma entrevista para a produção do seu livro. Como é que foi isso? Uma surpresa muito grande, né? Na verdade, eu não acreditava que eu fosse conseguir. Quando eu comecei a escrever o livro, ainda como trabalho de conclusão de curso, eu fiz um contato, uma coisa muito demorada, e o produtor dela conseguiu essa entrevista para mim, mas eu precisei recusar, porque eu não podia entrevistá-la no dia. Então, uma atriz desse nível, eu recusando a entrevista, eu sabia que a chance de eu conseguir novamente seria mínima. Quando eu decidi publicar o livro, as pessoas de São Roque me incentivaram muito a tentar novamente uma entrevista com ela. Primeiro, porque isso daria uma riqueza, um brilho maior pro meu livro. E segundo, que ela faz parte, querendo ou não, dessa história. E esse ano, quando eu decidi publicar o livro, eu fiz contato novamente com o produtor dela, sem sucesso. Fiz contato com uma outra produtora, falando que eu precisava pelo menos do sim, ótimo, mas eu precisava do não, se ela não fosse me dar entrevista para eu seguir com as minhas coisas. E aí eu estava no trabalho, o produtor dela me ligou, fazendo contato, agradecendo, né, a minha insistência e falando que ela daria a entrevista que eu tanto queria. Eu agradeci, fiquei super feliz, já tremendo muito. E aí eu perguntei que dia que seria que nós poderíamos marcar essa entrevista, porque eu queria gravar, claro, né? E ele disse que estava passando a ligação para ela. Na mesma hora? No mesmo instante. Passou a ligação para ela, a ligação caiu algumas vezes, eu retornei, eles me retornaram. É uma pessoa adorável, muito simpática, muito prestativa, e eu anotando tudo. Ela perguntava, tá tomando nota, minha filha? Tudo ela perguntava, esperava o tempo que eu precisasse para digitar o que ela estava falando. Mas naquele momento eu tinha um outro desafio pela frente, porque eu não estava vendo quem era, eu não sabia se realmente era produtor dela. Eu poderia ter me enganado, entendeu? Então eu precisei fazer perguntas para ver se realmente era a atriz Fernanda Montenegro. E aí eu comecei a perguntar que lembranças que ela tinha de São Roque, o que chamou mais a atenção dela. E o que ela respondeu é o que hoje é a história do teatro. E por fim, ela fez um apelo para a população de São Roque. Qual apelo? Ai, tem que ler o livro. É segredo. É segredo. Agora, Roberta, só pra gente esclarecer, a Fernanda Montenegro, ela não participou do teatro, ela participou de um filme, não foi isso? No início da década de 70, o senhor José Regatieri realizou o sonho da vida dele, que era gravar um filme. E ele convidou a atriz Fernanda Montenegro para participar desse filme. Ela foi até São Roque, ficou poucos dias lá gravando o filme e voltou para o Rio de Janeiro para cumprir com a agenda dela e tal. Foi uma passagem muito pequena, mas foi o que garantiu a grande bilheteria do filme, né? Nessa conversa com ela, teve alguma coisa que te surpreendeu, que você não esperava que ela falasse do seu município? O que mais tem que ficou marcado para você?
uma das principais características do teatro de São Roque é uma mulher, ela já faleceu, ela se chamava Virginia Bose. Ela que interpretava o São José. Ela interpretou tradicionalmente um homem no teatro, tanto no teatro como no filme. E era comum mulheres interpretarem personagens de homens, mas ela teve um grande destaque. Quando eu perguntei a Fernanda Montenegro qual a principal lembrança que ela tinha daquele povo, ela disse que ela se lembrava de ter sido recebida em São Roque com fogos de artifício e que tinha uma mulher que interpretava São José, que ela se surpreendeu muito com isso, uma mulher interpretando São José. Então, querendo ou não, ela relembrou que realmente é a história do teatro. Roberta, o pessoal de casa que quiser entrar em contato com você, que quiser ter contato também com o seu livro, como é que faz? Em São Roque do Canaã, os livros estão à venda em uma loja. Tem um banner, bem no centro de São Roque, tem um banner, a loja se chama Elda. Tem muitos livros lá acessíveis. Os livros estão sendo vendidos a R$30. E aqui em Vitória, eu mesma que estou vendendo os livros. As pessoas podem entrar em contato por e-mail, pelas redes sociais, por telefone, que tenho ainda livros para serem vendidos. Qual é seu e-mail? Meu e-mail é rfaquete@gmail.com. Roberta, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de divulgar o livro que eu fiz com tanto carinho, com tanto amor, e espero que as pessoas de casa também tenham gostado. Bom, nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo seu contato. Você pode nos enviar sugestões. O nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.